Está fazendo a sua monografia e não sabe como formatar as referências de acordo com a ABNT? Fique tranquilo, porque neste vídeo eu vou te mostrar os principais tipos de referência que você precisa usar no seu trabalho acadêmico. Vou te explicar de uma forma simples e prática como citar livros, artigos, sites e muito mais, seguindo a respectiva norma da ABNT para o assunto. As referências em uma monografia vai logo após a última parte textual do seu trabalho. Para a inserção da página de referências em seu trabalho, após o último ponto final do seu texto, dê um clique e, em seguida, use a combinação de teclas Ctrl Enter para adicionar uma quebra de página ao documento. Isso vai assegurar que a posição do título Referências ficará sempre no topo de uma nova página, exigência da ABNT. O título Referências deve ser digitado todas em maiúsculas, centralizado, Arial ou Times New Roman tamanho 14 e negrito. Para a inserção da primeira referência, dê 2 espaços. O primeiro exemplo de referência das mais comuns utilizadas em uma monografia é a referência de algum livro impresso. Para a referência de livro impresso, as regras da ABNT, especificamente a NBR 6023, especifica a seguinte estrutura: sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido de vírgula. Em seguida, o nome do autor, título do livro e subtítulo se houver. Neste caso, título do livro deve estar em negrito. A edição, se não for a primeira, caso for a primeira não é necessário especificar edição. O local, o município de publicação, caso não tenha município, tente especificar por estado ou país. A editora e o ano de publicação. Então aqui, por exemplo, o nome do autor. Para este exemplo eu trouxe 2 autores. Se for mais de 3 autores, eu vou trazer o exemplo a seguir. O título do livro em negrito, a edição, descrita desta forma, o local de publicação, seguido de 2 pontos espaço, a editora, vírgula, data. Vamos agora à referência quando houver 3 ou mais autores. Quando houver mais de 3 autores, você deve fazer uso da expressão et al. Da seguinte forma, veja um exemplo. Você pode, neste caso, especificar o nome do primeiro autor, listado na obra, seguido da expressão et al. Ponto, em itálico, em seguida da mesma forma vista no exemplo anterior. O título da obra em negrito, acompanhado do subtítulo se houver. Se não for a primeira edição, especificar a primeira edição. Local acompanhado de 2 pontos, espacinho, editora, vírgula, ano. Vamos a um exemplo onde você queira especificar todos os autores de uma obra. No caso, se houver 3 ou mais autores e você não queira usar a expressão et al. Ou por exigência do seu orientador. Você pode fazer conforme o seguinte exemplo. Organize por sobrenome em maiúscula nome do primeiro autor, conforme visto nos exemplos anteriores, e faça isso para cada autor da obra, separados por ponto vírgula. Veja, o primeiro autor, ponto vírgula, o segundo autor, ponto vírgula, o terceiro autor, ponto vírgula, até que todos os autores sejam descritos. Em seguida, a mesma estrutura dos exemplos anteriores, título da obra em negrito. Caso não for a primeira edição, especificar a edição, local, editora, ano. Então aqui, por exemplo, o primeiro autor, ponto vírgula, o segundo autor, ponto vírgula, o terceiro autor, ponto vírgula, o quarto autor, ponto vírgula, encerrando os autores por ponto. E em seguida, a mesma estrutura da referência de livro impresso. Se o livro que você queira referenciar for um livro online, a estrutura proposta pode seguir o seguinte modelo: sobrenome e nome do autor, o título do livro em negrito, a edição, se não for a primeira, da mesma forma, local, editora, ano, da mesma forma que no livro impresso,
E a diferença é que você deve especificar em qual diretório na internet este livro está disponível. O endereço do site deve estar identificado com um sinal de menor/maior, conforme o modelo que está aqui, acompanhado do acesso em dia, mês e ano. Por exemplo, nome do autor, título da obra em negrito, edição da obra, local de publicação, editora e data, e o local da internet onde ele está disponível, sempre acompanhado do caractere de menor/maior para especificar esse local, acesso e data. Agora, se for apenas um capítulo de livro que você tenha que colocar nas referências, você pode seguir o seguinte exemplo: sobrenome e nome do autor, como vimos nos exemplos anteriores, em seguida o título do capítulo. Porém, neste caso, o título do capítulo não é colocado em negrito. Caso a obra tenha algum organizador principal, coloque com a expressão in, e em seguida mencionar o autor conforme as regras. O título do livro vai em negrito, local, editora, ano, da mesma forma que a referência de livro impresso, e ao final da referência, especificar a página inicial e final do capítulo mencionado. Por exemplo, nome do autor do capítulo, título do capítulo, se houver um organizador principal da obra, mencionar com a expressão in, o título da obra em negrito, o local de publicação e o intervalo de paginação onde se encontra este capítulo na obra. Para referência de artigos ou periódicos científicos, você pode se basear no seguinte exemplo: descrição do autor, título do artigo e o nome do periódico, publicação de simpósios, etc. Local, número do volume, número de páginas do artigo e intervalo de paginação na publicação, acompanhado de mês e ano. Então, por exemplo, nome e sobrenome dos autores. Neste exemplo que eu estou trazendo, temos dois autores, este aqui e esta autora. O título do artigo vem em seguida e o nome do periódico onde o artigo foi publicado. O local de publicação, o volume da publicação, o número de páginas. Para referência de artigo em periódico científico, você pode usar a estrutura conforme o seguinte exemplo: especificação do autor, título do artigo e o nome do periódico em negrito, acompanhado do local, que é a cidade onde o periódico é publicado. Se não houver, pode ser omitido. O número de volume da publicação, caso esse periódico tenha volume. O número de edição do periódico dentro do volume. O intervalo de páginas onde o artigo está publicado. Data da publicação do artigo no periódico. Então, por exemplo, aqui nós temos dois autores, o primeiro autor, ponto, vírgula, o segundo autor, ponto, o título do artigo e o periódico, a revista onde foi publicado, local, o volume da publicação, o número da edição do periódico dentro do volume, o intervalo de páginas onde o artigo está publicado dentro da revista e a data de publicação do artigo mencionado. Agora, se o artigo científico foi publicado de forma online, você pode referenciá-lo da seguinte forma: descrição do autor, o título do artigo e o nome do periódico online em negrito. As informações a seguir é da mesma forma que o artigo publicado impresso: local, volume, número da edição e o intervalo de páginas, mês e ano. Neste caso, com o acréscimo da expressão disponível em e a URL, ou seja, o endereço online, acompanhados dos caracteres de menor/maior. O acesso em dia, mês e ano. Vamos a um exemplo. Aqui são mencionados dois autores, o primeiro autor, ponto, vírgula, a segunda autora, ponto, vírgula. O título do artigo, a revista de publicação deve estar em negrito, local de publicação, volume, número da edição e o intervalo de paginação onde se encontra o artigo dentro da publicação,
data de publicação, em qual local na internet o artigo está disponível e a data em que você acessou a este conteúdo online. No próximo exemplo, eu te mostro como fazer uma referência de um TCC, dissertação ou tese. Neste caso, você pode seguir a seguinte estrutura: sobrenome e nome do autor, o título do trabalho em negrito, ano de publicação, o tipo de trabalho, mencionando o grau e área de formação, a instituição, local e ano. Por exemplo, nome da autora, o título do trabalho em negrito, o ano de publicação ou defesa, o tipo de trabalho, que aqui no caso foi uma monografia, a especificação entre parênteses da titulação, a instituição de ensino onde a obra foi apresentada, local e data. Para estruturar referências de fontes obtidas em sites ou páginas da web, você pode seguir o seguinte modelo: o autor. Se for pessoa física, você pode fazer menção a este autor da mesma forma que a referência para livro impresso. Se for pessoa jurídica, deve mencionar o nome da empresa como autor. O título da página ou do documento deve constar em negrito, o ano de publicação, o local da internet onde está disponível, acompanhado dos caracteres de menor/maior, e a especificação da data em que você acessou este conteúdo online, com a descrição acesso em : acompanhado de dia, mês e ano. Por exemplo, aqui o autor foi o governo federal, então eu escrevi aqui Brasil, o departamento, órgão ou entidade relacionada que realizou a publicação, o título da publicação deve constar em negrito, a data de publicação, o local, a URL ou site onde está disponível, sempre acompanhado do caractere menor/maior, e a data em que você acessou este conteúdo online, descrito desta forma, podendo ser a data numérica, o mês abreviado seguido por ponto e o ano com 4 dígitos. Se você precisa referenciar uma lei, você pode seguir a seguinte estrutura: país ou entidade responsável descrito em letra maiúscula, título da lei ou norma em negrito, o número da lei, seguido da data da sua promulgação. Aqui também, tudo em negrito. Título da lei, número e data de sua promulgação. E em dados da publicação, o local onde a promulgação desta lei foi publicada, onde foi dada publicidade, geralmente Diário Oficial, por exemplo. Então aqui, melhor ilustrando como colocar uma referência de lei, vamos ver neste exemplo. Brasil em maiúsculo, a lei e data de promulgação em negrito, o título da lei ou norma e os dados de publicação. Veja neste exemplo, foi publicado no Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, Distrito Federal, 15 de agosto de 2018. Lembre-se que a referida norma da ABNT para referências bibliográficas exige que as referências sejam apresentadas em ordem alfabética. Isso é muito simples de organizar no Word. Após você ter inserido todas as referências, selecione todas elas e, em seguida, procure no menu Página Inicial, dentro do grupo de ferramentas Parágrafo, o ícone de Classificar. Ao clicar, selecione a opção Classificar por parágrafos, do tipo texto, em ordem crescente. Clique em OK. Veja que o texto foi ordenado para cada referência alfabeticamente, do jeito que a ABNT pede. Outro detalhe, geralmente, os manuais institucionais pedem que o alinhamento das referências seja apresentado à esquerda, mas pode ser que alguns manuais institucionais requeiram a formatação no alinhamento justificado. Esclareça esse ponto com seu orientador. Qual é a recomendação que a sua instituição de ensino acadêmica exige em relação à formatação destes elementos? E esses foram os principais tipos de referências utilizadas em uma monografia, conforme as regras da ABNT. Lembre-se de que cada instituição pode ter as suas próprias exigências, então é sempre importante consultar o manual da sua faculdade ou instituição de ensino técnico profissionalizante e seguir as orientações de seu professor ou orientador.
Esses exemplos de referência que trouxe neste vídeo, eu vou deixar disponível em um documento do Word para que você possa fazer o download para tomar como base para a estruturação das referências em seu trabalho. O link estará disponível no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, dá aquela força e junte-se a nós. Se este conteúdo foi útil para você, clica naquele joinha maroto, certo? Um abraço e até o próximo vídeo!